Pai, nós te agradecemos também pela tua palavra que tem nos orientado, nos ensinado, nos santificado e vivificado. Queremos te agradecer por esse ministério, pelas pessoas que estão participando, que possam realmente crescer naquilo que nós temos colocado diante de ti como propósito. Crescer na comunhão, na oração e na palavra, na comunhão com o teu Espírito, na comunhão entre os irmãos, Deus, na comunhão com Deus, e sermos edificados. Nos dê graça, Pai, nesse momento de passar aquilo que recebemos do Senhor, em nome de Jesus, amém. Amém. A graça e a paz do Senhor, amém? É bom estar na presença do Senhor, né? Esse Deus maravilhoso que tem cuidado de nós. Cada dia, cada momento, cada segundo, cada instante, Ele tem nos amado com seu amor. E eu, lá na minha casa hoje, estava eu lá pensando, o que eu vou trazer? O que eu vou trazer no COP? Quem está lendo é 1 João ali, né? Eu comecei, Senhor, tem tanta coisa para falar. Um livro assim que traz tanto confronto para a nossa vida, que fala do amor de Deus por nós, pelos nossos irmãos, que nós devemos amar uns aos outros. Traz palavras duras e que nos faz refletir, assim, né? Por exemplo, tem uma palavra que diz assim, se dissermos que andamos na luz e não amamos o nosso irmão, nós estamos em trevas, né? Então, assim, tem muitas palavras de confronto nesse livro de 1 João. E daí eu comecei a pensar, Senhor, o que eu vou falar? E Deus ministrava no meu coração o amor dele nessa tarde, assim. Eu não sei se é porque eu estou grávida, mas, assim, o amor de Deus, assim, hoje à tarde eu dizia para o Mori, o amor de Deus é tão grande, tão maravilhoso, que a gente não consegue compreender esse amor. E esse amor é tão tremendo, né? Daí eu pensei no Salmo 139, onde fala que nós somos criados, né? Desde o ventre da nossa mãe, de uma forma terrível e maravilhosa nós somos formados. E eu comecei a pensar, daí eu escrevi assim, fomos planejados em um coração que pensou em cada detalhe nosso. Nós fomos amados antes mesmo de nascer pelo nosso Deus. Tudo que Deus planejou para mim e para você são coisas maravilhosas, belas, que Ele tem planejado para nós. Deus nos ama de uma forma inexplicável. Nem que nós juntássemos todo o amor do mundo, eu fiquei pensando, todo o amor do mundo, né? O amor do mundo é tão pequenino, né? A gente é tão falho no nosso amor ainda. Daí eu pensei, vamos comparar assim, o amor de uma mãe, de um pai, que a gente sabe que a gente que é mãe e pai, a gente, dá a vida pelos nossos filhos, a gente quer que, quando eles estão doentinhos, a gente gostaria que passasse a dor deles para nós, e assim vai, né? Senhor, se a gente juntasse ainda todo esse amor de mãe, de pai, assim, esse amor gostoso, mesmo assim não se compararia ao teu amor, porque o teu amor é incomparável, a gente não consegue entender, nem compreender esse amor tão grande. E comecei a meditar nessas coisas assim. Mas o que Deus também trouxe no meu coração, eu gostaria que você abrisse a palavra do Senhor em 1 João 3,16. Que vai falando do amor, de Deus por nós. 1 João 3,16. Que você possa abrir ali. Diz assim ali, Nisto conhecemos o amor, que Cristo deu a sua vida por nós. Então nós conhecemos o amor por quê? Porque Cristo deu a sua vida por nós. Senão nós não íamos conhecer esse amor que hoje nós conhecemos. E depois, começa a ficar assim já mais, A gente começa a olhar assim, a palavra do Senhor vem de confronto. E devemos então nós dar a nossa vida pelos nossos irmãos. Talvez muitos, quando leem esse versículo, pensam assim, se Cristo deu a vida dele por nós, já pensa na morte, na cruz, lá, o sacrifício. Então, nós também devemos dar a nossa vida, já pensa já na morte, Mas aqui eu fico pensando assim, Deus não deu só a sua vida no sentido de morte, Ele deixou toda a sua glória, veio nessa terra, nos serviu, E dessa mesma forma, não só de morte, de cruz, de sangue ali, que o Senhor deu a sua vida, para nós, mas deu o seu tempo, a sua juventude, Ele deu tudo para nós,
E nós assim devemos dar a nossa vida pelo nosso irmão. Como? Através das nossas atitudes, né? De amor, de misericórdia, de cuidar do nosso irmão, de olhar para ele e ver a necessidade que ele está passando. E que muitas vezes nós não temos esse amor, né? Não fazemos isso. E quando eu lia isso e meditava sobre isso, assim, que nós devemos dar a nossa vida pelo nosso irmão, que é o nosso tempo, né? Às vezes a gente está lá assistindo TV, ou fazendo alguma outra coisa, e o Espírito Santo de Deus traz um irmão no nosso coração, e a gente às vezes não faz aquilo, né? Tipo, eu já tive vezes que eu estou em casa, eu lembro de alguém, e eu acabo deixando passar, e não ligo. E às vezes o Espírito Santo de Deus quer falar com aquele irmão através da nossa vida, né? E nós não deixamos o Senhor nos usar. Por quê? Porque falta amor de Deus em nós, né? E muitas vezes não deixamos de fazer as coisas que a gente mais gosta para abençoar outros, né? E Deus me trouxe uma coisa assim, uma recordação assim, de uma vez que um cachorro do meu filho, o primeiro cachorrinho que a gente deu para ele, estava doente, ficou doente. E esse cachorrinho ficou bem doentinho. E nós não tínhamos dinheiro naquele momento. Estava já no finalzinho do mês, estava tudo escasso. E eu disse, e agora? O cachorro doente, meu filho lá, ai, vamos levar o cachorro no médico, mãe. Eu, ai, meu Deus, eu não tenho dinheiro para levar esse cachorro no médico, Senhor. Mas vamos dar um jeito, vamos levar esse cachorro no médico. Levamos o cachorro no médico, gastamos, passamos lá o cartão, demos um jeito e não salvamos o cachorro porque ele morreu. Mesmo assim, ele morreu. Mas o que eu quero dizer, às vezes, eu e você, nós fazemos de tudo por um animalzinho, né? Ou então fazemos de tudo por nós mesmos. Hoje eu quero comer uma pizza, vou lá me delicio numa pizza. Mas se alguém chegar na nossa porta e pedir alguma coisa, ou a gente sabe que o nosso irmão às vezes até está necessitado, a gente diz assim, eu não tenho, eu estou sem condições, mas a gente não se sacrifica. E Deus quer que a gente se sacrifique. Às vezes, você pode dizer assim, poxa, eu vou deixar de comer a minha pizza hoje para me abençoar aquele irmão, porque eu sei que ele está precisando, né? E às vezes a gente não faz. Por quê? Porque muitas vezes nós não temos esse amor de Deus ainda no nosso coração. Falta esse amor maravilhoso do Senhor em nós. Amém? Você está entendendo o que eu quero passar? Amém? Amém. Então, abra lá. Na minha Bíblia não precisa abrir, já está aberto, né? É bem pertinho. Em 1 João 4, 9. Vou ler do 9 em diante. Tá? Que diz assim... Amados, nisto se manifestou o amor de Deus em nós, em haver enviado o seu Filho unigênito ao mundo, para vivermos por meio dele. E nisto consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que ele nos amou e enviou o seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Amados, se Deus de tal maneira nos amou, devemos nós também amar uns aos outros. Ninguém jamais viu a Deus. Se amarmos uns aos outros, Deus permanece em nós e o seu amor é em nós aperfeiçoados. Comecei a pensar, e é verdade, nós não vimos a Deus, mas através da vida do nosso irmão nós podemos ver Deus. Podemos ver o amor dele. Através das atitudes nossas, pessoas podem ver Deus em nós. Amém? E através disso, o amor de Deus ele é aperfeiçoado em nós. Agora vamos pular lá para o 19, versículo 19 do 4. Nós amamos porque ele nos amou primeiro. E se alguém disser, amo a Deus e odeia seu irmão, é mentiroso. Gente, 1 João, assim, tem muitas, nos confronta muito, assim, sabe? É bem tremendo esse livro. Se você não leu, leia, porque, olha, Deus vai ministrando ao nosso coração, assim, a cada versículo que a gente vai lendo. Né? É mentiroso aquele que diz que ama, né, a Deus e não ama o seu irmão que não, né, que está ali do seu lado. Não tem como. Como, né, nós amarmos? Não pode amar a Deus a quem não vê, né? O 21, ora, temos da parte dele este mandamento, que aquele que ama a Deus, ame também a seu irmão.
Vou pular lá para o capítulo 5, 2, tá? Nisto conhecemos que amamos os filhos de Deus, quando amamos a Deus e praticamos os seus mandamentos. Então, quanto mais nós amarmos a Deus, né, mais nós vamos amar o nosso irmão. Quanto mais a gente se afastar de Deus, menos a gente vai estar amando o nosso irmão. Quanto mais nós nos aproximamos de Deus, mais nós nos tornamos parecidos com Ele. Mais nós vamos ter um coração misericordioso. Um coração que vai olhar para o seu irmão e vai se compadecer. Que vai amar do jeitinho que Ele é, mesmo com as suas falhas. Porque Deus, Ele nos ama, independente das nossas falhas. Independente dos nossos pecados, das nossas dificuldades. E muitas vezes a gente não sabe amar o nosso irmão assim, né? A gente olha, já julga, já aponta. E Deus quer que a gente ame assim como Ele amou a gente, né? Nos doando, amando mesmo assim. E uma coisa que eu achei interessante, que estava na minha Bíblia, eu vou ler para vocês, também é assim, ó. O amor, ele é demonstrado. Como que o amor é demonstrado? Através das atitudes, né? Nosso amor por Deus é demonstrado no mesmo grau em que demonstramos amor pelos outros. Eu achei forte isso quando eu li, eu disse, Senhor, será o quanto que eu tenho demonstrado que eu tenho te amado? Né? Às vezes a gente não tem demonstrado esse amor pelo Senhor. Depois fala assim, o amor, ele é ativo, um ato de vontade. Nós somos orientados a praticar ato de amor. E se nós fecharmos os nossos olhos à necessidade do outro, nosso amor a Deus, ele é questionável. Né? Como que a gente pode dizer que amamos se nós não temos atitudes de amor, né? Até no versículo, eu até não li para vocês, mas eu tinha marcado, no versículo 17 do capítulo 3, fala assim, ora, aquele que possui recurso deste mundo e vê o seu irmão padecer necessidade e fechar-lhe seu coração, como pode permanecer nele o amor de Deus? Como? Né? Que o amor de Deus pode estar em nós se nós às vezes passamos pelo necessitado e nós não fazemos nada, né? Como que esse amor pode estar em nós? O amor, ele é responsivo. Somos capazes de amar porque fomos e somos amados por Deus. Esse amor, ele nos faz responder amavelmente aos outros. Então, o que eu quero dizer para você é que você ame mais o Senhor. Né? Foi o que o Senhor ministrou no meu coração. Que quanto mais eu amar Ele, mais eu vou saber amar o meu irmão, a respeitar Ele, cuidar dele, né? E que, acho que até a palavra que tem vindo da nossa igreja, né? Sobre o amor mesmo, né? Que a gente vinha pedir que esse amor cresça no nosso coração. Que o amor de Deus arde em nosso coração. Que isso possa ser a sua oração, possa ser o seu clamor, amém? Porque se nós amamos a Deus, nós vamos consequentemente amar o nosso irmão do jeitinho que ele é. Independente da dificuldade dele, assim como o Senhor nos ama, independente das nossas falhas e da nossa dificuldade. Amém? Amém. Linda, né? Glória a Deus. Uma coisa que é, baseado no que ela falou ali, ela compartilhou um pouco comigo em casa. Na realidade, quanto mais nós nos aproximamos de Deus, mais nós nos aproximamos dos irmãos. Quanto mais nós nos afastamos de Deus, mais nós nos afastamos dos irmãos. Quer ver alguém que foge do culto, quase sem acabar o culto, ou o pastor está ainda dizendo amém, ele já está saindo? Isso é uma coisa constante, ele está fugindo de relacionamento. Por quê? Muitas vezes está longe. Né? Agora, ela falou de amor, tão boazinha que ela está, eu vou ter que falar do pecado. Parece né? Duro, né? Mas vamos lá. Depois o pastor vai falar uma coisa assim, um pouco mais light que eu, médio, né? Mais ou menos, né? Ele vai amenizar no final, ele falou para mim ali. Vamos lá. Na realidade tem que falar aquilo que o Senhor bota no nosso coração. Queria que você abrisse a palavra do Senhor em 1 João 5, do 16 ao 18. 1 João 5, do 16 ao 18. Vamos lá então. Diz assim: se alguém vir seu irmão cometer um pecado que não é para a morte,
pedirá, e Deus lhe dará a vida para aqueles que não pecam para a morte. Há pecado para a morte, e por esse não digo que ore. Toda injustiça é pecado, e há pecado que não é para a morte. Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não vive pecando, antes o guarda aquele que nasceu de Deus, e o maligno não lhe toca. Algo muito curioso nesses 3 versículos, e é a respeito do pecado para a morte, o pecado que não é para a morte. Mas a primeira coisa que eu quero falar aqui, depois entraremos nisso, é a primeira parte de se alguém vir seu irmão cometer um pecado. Amados, que coisa complicada. A atitude de muitos cristãos, a primeira atitude imediata, quando vem um irmão fazendo uma coisa errada, é se escandalizar. A segunda, julgá-lo. A terceira, lá no seu coração criticá-lo. Quando não vai para o primeiro irmão que encontrar, tu não acredita no que eu vi. Eu passei na frente do Tiradentes e vi tal irmão. Na realidade, amados, naquele momento, ele não precisa de crítica, se ele está mal, Naquele momento ele precisa de ajuda. Crítica, com certeza não vai tirar ele do Tiradentes, Ele vai precisar ser ajudado. Não que não tenha que falar a verdade para ele, mas ajuda também é falar a verdade. Então, muitas vezes, amados, Deus nos coloca em alguns lugares para nós vermos algumas situações, para que a gente demonstre compaixão. O interessante aqui é dizer, se alguém vir seu irmão cometer um pecado que não é para a morte, pedirá. Aqui não fala criticará, julgará. Aqui diz que tem que pedir para Deus alguma coisa. Diz que pedirá e Deus lhe dará vida. Então, amados, uma coisa que a gente tem que observar, e muitas vezes até não fala para o outro, mas só crítica no nosso coração, o julgamento que a gente faz, não ajuda nada aquela pessoa. E aqui, se alguém vir, tem que pedir a Deus, tem que orar, buscar a presença do Senhor e poder achar uma forma de ajudar aquela pessoa, Vamos lá. Deus quer trazer vida aonde existe morte. Amados, todo pecado gera morte, todo. E Deus não faz uma diferenciação entre cristão e ímpio, não diz assim o versículo de Romanos 6, 23 diz que o salário do pecado é a morte para o cristão. Não, o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus, mas ali tem uma vírgula, encerra aquela parte da frase, não tem uma sequência, a frase, quando fala do pecado, e o salário que ele traz, diz salário, traz a morte, e é para todos, não é para o ímpio, é para o cristão. Quer dizer que se alguém tem inveja, pode morrer espiritualmente? Pode sim, porque todo pecado tem um salário, e o salário de todo pecado é a morte. Nós vamos dar a sequência depois para você entender. Então Deus quer, no meio daquele pecado, aquela morte que você viu talvez, o irmão, sei lá, em prostituição, o irmão em maledicência, o irmão em algum pecado, você viu aquilo, como disse alguém, viu seu irmão, cometer esse pecado. Deus quer o quê? Usar você para gerar vida onde existe essa morte. Deus quer que você seja um gerador de vida. A vida quem é? Jesus. Agora vamos lá. Pecado para a morte e pecado que não é para a morte. Primeiro, amados, todo pecado é para a morte. Então eu estou contra o versículo? Não, calma aí, Todo pecado é para a morte. A diferença eu vou dizer qual. O pecado para a morte é o pecado não confessado. O pecado não arrependido. O pecado que continua sendo feito e não se importa. Estou na igreja, não faz mal, venho no culto, eu ajudo, eu sou uma pessoa que abraça os visitantes, eu vou. Amados, pecado para a morte é todo pecado que não existe um arrependimento, a iniquidade, aquele pecado que continua sendo cometido. Eu vou ficar assim, eu sempre erro, fico assim. Todo pecado não confessado, todo pecado não confessado, não arrependido, é pecado de morte. Então, amados, conforme o salário
aquilo que a gente faz, né? A gente trabalha, lá no final do mês, sei lá no começo do outro mês, a gente recebe o salário pelo mês anterior, por aquilo que a gente fez. É retribuição, né? É o pagamento do nosso trabalho, daquilo que fizemos. A mesma coisa, quando nós transgredimos a palavra do Senhor, nós fizemos coisas erradas, vai ter um salário para isso é a morte. Mas quando nós obedecemos a palavra do Senhor, também tem um salário. Não é isso que diz ali em Romanos 6,23? Alguém leia para mim bem alto aí, Romanos 6,23, para você sair de uma leitura ali. Alguém abra e leia bem alto o versículo todo, eu só falei uma parte. Romanos 6,23. Amém. Então o salário da desobediência é a morte, mas tem um salário para a obediência, é a vida que está em Jesus. Tudo que a gente faz, amados, vai ter um salário. Então a desobediência é pecado, e todo pecado gera morte. Quando nós endurecemos o nosso coração, seja para Jesus vir buscar a igreja dele, ou vir buscar alguém individualmente, mas se não há arrependimento, não há uma transformação, não há quebrantamento, não há confissão, aquele que confessa e deixa alcançar a misericórdia, amados, vai morrer, não vai estar com o Senhor, é para a morte esse pecado. Então o que é? O pecado que não é para a morte, é aquele pecado que há um quebrantamento. Por isso aqui que diz assim, que se viu um irmão pecar, o que Deus, você vai pedir, né? Mas o teu pedido não é somente para ele, é para que Deus te dê graça, para você ser sábio e se aproximar dessa pessoa com amor, e Deus usar, porque aquela pessoa talvez seja cega, ou às vezes está fazendo propositalmente, às vezes está fazendo porque talvez é novo convertido na fé e não tem a luz em tudo, e precisa de alguém que com amor peça a Deus em favor dela, para que ela tenha vida. Então, pecado que não é para a morte, é o pecado que houve um quebrantamento, houve humilhação. Quando o pecado é confessado, a condenação que tem sobre ele é anulada pelo Senhor através do perdão. Quando existe confissão, pecou, é para a morte. Houve arrependimento e confissão, não é mais pecado para a morte, é pecado esquecido, porque o Senhor perdoa e lança no mar do esquecimento. O Senhor deseja que nós ajudemos nosso irmão a sair do pecado. Não precisa abrir, fica aí onde você está, mas em 1 João, quiser dar uma folhadinha para trás, só uma folhinha para trás, João 4,6. João 4,6. Nós somos de Deus. Quem conhece a Deus nos ouve. Quem não é de Deus não nos ouve. Assim é que conhecemos o espírito da verdade e o espírito do erro. Amados, você viu alguém errando, primeiro lembre que você também erra, tá? Quando a gente entra em julgamento, nós estamos dizendo que nós somos melhores do que o outro. Amados, nós tirarmos o cisco do nosso olho, para poder tirar a trava do nosso olho, para poder tirar o cisco do olho do irmão. Quando nós julgamos, dá a entender por esse versículo que eu acabei de falar, tá, que muitas vezes nós estamos errando em coisas maiores do que aquela pessoa. Quando tem um coração de julgamento, muitas vezes a gente está errando em coisas maiores, porque Deus não fala assim, tire o cisco do seu olho para tirar o cisco do olho do irmão, tira a trave que está no teu olho. O cisco é algo muito pequenininho, para você poder enxergar bem, para tirar o cisco do olho do irmão. Então, amados, Deus aqui quer nos usar, tá, para que essa pessoa seja restaurada. Mas aí que está, mas eu não vou falar, porque a pessoa não vai aceitar. Não, ela vai achar que eu estou julgando ela, né? Ou então ela não vai mais se dar tão bem comigo. Amados, o amor tem correção. E outra coisa, quanto a ouvir, é com a pessoa. O que a gente acabou de ler? Que aquele que é de Deus, nós somos de Deus. Quem conhece a Deus nos ouve. Se você viu alguém errar, e você em amor, vai ajudar ele, mostrar para ele que ele está errando em algum ponto, não para condená-lo, mas para fazer ele sair daquele erro. Se ele é de Deus, ele vai te ouvir, amados. Se ele é de Deus, ele vai te ouvir.
Lógico que numa correção de início, ela não é agradável. A gente já aconselhou várias pessoas que aceitaram a correção, e várias delas que não aceitaram a correção. Aí está a diferença, que aquele que é de Deus nos ouve. Aquele que é de Deus vai te ouvir se você foi em nome de Deus, não em nome de um julgamento. Por isso que aqui diz que aquele que viu o irmão pecar, pedirá, e Deus lhe dará vida, não lhe trará julgamento, lhe trará vida. E quer dizer o que? Deus está te usando de uma forma correta, em carinho, em amor, em compaixão. Então o que acontece? Se você vai em amor, e vai na direção do Senhor, essa pessoa, se ela é de Deus, ela vai te ouvir, e Deus vai restaurar ela, e vai trazer vida, onde tinha morte. E no final diz, assim que conhecemos o Espírito da verdade, e o Espírito do erro. Tem gente que a gente vai ministrar, vai falar, e ele não vai ouvir, ele não vai mudar, e vai continuar a vida como está. Daí a diferença, esse é o pecado que é para a morte, né? E para finalizar, na parte final, no 5, capítulo 5, no versículo 18, diz assim: sabemos que todo aquele que é nascido de Deus, não vive pecando. Tem uma tradução que diz não peca. Tem alguém que diz não peca? Quem? Se olhar no sentido, né, é forte, essa versão, não peca. Aquele que é nascido de Deus não peca. Mas o que quer dizer exatamente é a versão que eu estou dizendo, não vive pecando, ou não vive na prática do pecado. Porque se fosse não peca, nós estávamos ferrados, né, pastor? Ninguém poderia permanecer na presença do Senhor. Aí, amados, o que quer dizer a diferença daquele que é de Deus, que ouve, que nos ouve a palavra de Deus? Aquele que é de Deus, amados, ele vai ver que está pecando, ele vai identificar o pecado, porque Deus usou você, nos usou para mostrar o pecado para ele, em amor, e ele vai identificar e vai dizer, eu estava errado mesmo. E ele vai fazer o quê? Sair do pecado, porque ele é nascido de Deus, ele não vive na prática, por mais que tenha um errado. É igual o Senhor falou que se pecarmos, não era para pecar, mas se nós pecarmos, temos um advogado diante do Pai. Então, amados, Deus quer que a gente não fique na prática do pecado, mas que a gente aceite e ouça a correção e procure melhorar. Amém? Conhecer o Senhor e prosseguir em conhecê-lo. Quanto mais nós conhecemos Ele, mais nós nos aproximamos dEle e mais nós nos aproximamos do nosso irmão. Amém? Amém. Também vou estar falando do cópia desse Evangelho de João. Aliás, o João é considerado o apóstolo do amor, e toda a carta, primeira carta, segunda carta, terceira carta, tu vai ver que ele expressa e enfatiza muito essa questão do amor, né? E o que me chamou a atenção, né, nesse cópia, nessa passagem, na epístola segunda de João, tem aqui 13 versículos. Na outra, que ainda vamos fazer, tem 15, mas eu olhei aqui, estava vendo algo que me chamou a atenção dentro disso aqui, da própria questão do amor. Às vezes nós não entendemos o verdadeiro amor de Deus, nós nos confundimos, porque a Bíblia fala, nos mostra o amor ágape, né, o amor fraternal, o amor eros, que é o amor humano, e a Bíblia diz que o amor tem disciplina, né, e às vezes a gente não gosta da disciplina, mas a Bíblia diz que corrige os filhos que ama, né? Como nós somos pais, se nosso filho estiver fazendo alguma coisa errada, nós vamos corrigir. Claro que essa correção vai valer da situação. Um pequenininho precisa de umas varadinhas, né? Não é espancamento, umas varadas, porque a Bíblia diz que essa correção deve acontecer enquanto pequeno. Se você der uma varada num adolescente, num jovem, já não serve mais, né? Você vai trazer revolta no coração dele, mas para tirar a astutícia da criança é pequeno. A gente se perde um pouco, mas o que me chamou a atenção aqui, eu queria compartilhar com vocês, nessa carta de João, tem mais de 15 vezes a palavra mencionada é verdade, e aqui na segunda epístola tem 5 vezes, e na terceira também 5 vezes a palavra mencionada é verdade, a verdade. E eu vejo assim que realmente um confronto muito forte, quando Deus entrou nesse mundo,
e começou já a anunciar antes dele entrar. João Batista já estava anunciando, né? Ele era o prepulsor, ele já estava indicando Jesus, era a verdade. E a verdade, ela confronta a mentira, né? Por que a verdade? Para confrontar a mentira, né? E o mundo jaz no maligno, o mundo vive numa mentira, no engano. O diabo é mentiroso e o pai da mentira. E aí, quando entra a verdade, né, claro que vai haver um choque aí. E nós somos libertos pela verdade, né? Quando a Bíblia diz: conhecereis a verdade vos libertará. Libertará do quê? Da cegueira espiritual, da ignorância, daquilo que nós fazíamos. Ontem aqui na Assembleia, teve uma pessoa que falou comigo, uma situação, determinada situação, até uma pessoa querida, que eu amo, uma pessoa até que entende, e quis colocar uma situação, né, que nós, até vou colocar aqui depois aqui na Assembleia, que foi decidido. Mas pastor, como é que vai fazer a situação se a pessoa, ela ainda não teve uma experiência com Deus? Eu digo: depois que você conheceu a verdade, que foi falado, não é mais inocente, é uma escolha. Ela levou assim: é muito fácil, né? Quando a pessoa, a Bíblia diz que Deus não leva o tempo da ignorância, não leva o tempo que você não conhece a verdade, que foi falada a você, que foi anunciada a você, a verdade de Deus. E enquanto isso, tudo bem, mas a partir que você ouviu essa verdade, você não é mais inocente, acabou. Independente se você teve uma experiência com o Espírito Santo ou não, a verdade veio, a luz veio a você. Agora, se você assimilar essa verdade, aceitar essa verdade, você é liberto, como eu fui liberto, como você foi liberto. Outra situação da verdade é a santificação. Sem a verdade nós não somos santificados. João 17:17, Evangelho de João, capítulo 17, verso 17, pode olhar lá: santifica-os na verdade, pois a tua palavra é a verdade. O que é a verdade? É a palavra de Deus, querido. O verbo, a palavra, no princípio era o verbo se fez carne, habitou entre nós. E essa palavra está aqui escrita. Tanto é que Jesus, quando o diabo foi tentar ele, o que Jesus falou? Está falado? Eu estou falando? Estou lembrado? Está escrito. Quando o diabo tentou Jesus no deserto por 3 tentações, ele respondia: está escrito. Então, alguém escreveu, para não esquecer, e Paulo disse: eu não esqueço, não canso de escrever lá no Evangelho as mesmas coisas, de falar as mesmas coisas, ou de escrever as mesmas coisas, porque quando tu fala, muitas vezes esquece, é passado. Por isso que a palavra de Deus, ela é a verdade é a palavra, e a palavra é Jesus. O princípio era o verbo se fez carne, é Jesus. Então tudo aquilo que está estabelecido, escrito aqui, não tem volta. Nós não tem jeitinho brasileiro para a verdade, ela é a verdade. Não tem como você querer, né, dar um jeitinho naquilo que está escrito. E às vezes a gente tem medo de falar a verdade a uma pessoa por magoá-la. Claro que depende do jeito de falar, mas você tem que falar. Às vezes a pessoa não vai entender. Provérbios Eclesiásticos, não me engano, mas o pastor Silva aí, formado na faculdade de Massachusetts, me ajude, anunciando que diz assim: mais vale a verdade, a expressão franca, a expressão verdade, do que o amor encoberto. O amor encoberto. Fica só alisando. Muitas pessoas estragaram os filhos, estragaram seus filhos porque deram demais, deram amor sem a repreensão, deram amor sem falar a verdade. Não existe o equilíbrio, precisa do amor, mas precisa da verdade. Sem a verdade, o amor não vai funcionar. Eu digo aqui porque Deus trouxe essa revelação aqui para mim, na palavra, né, na carta. Olha só, diz assim, o versículo 1, vou falar só aqui dos 5 aqui dessa carta, porque tem mais de 10 que não falei, mas só vou falar algumas coisas para vocês entenderem. Na segunda carta, epístola de João, né, capítulo 1, versos 1, está 2 vezes a palavra verdade. Diz assim: o presbítero, a senhora eleita aos seus filhos, a quem eu amo na verdade, e não somente eu, mas também todos que conhecem a verdade. Eu amo na verdade. Davi dizia que os inimigos de Deus eram seus inimigos, porque não amavam a verdade, os que não eram da verdade. Então devia, aqueles que são inimigos de Deus também são meus inimigos. Aqueles que não querem nada com Deus, eu também não quero nada com eles. Né? Então, eu amo na verdade, porque, né? E também, não só eu, somente eu, mas também todos que conhecem a verdade. Então ele estava expressando aqui, não somente, né, aos filhos que eu amo na verdade,
e não somente eu, mas também todos que conhecem a verdade. Então, deixamos de ser inocente quando a verdade está esclarecida e posta a nós. Muitas pessoas, eu sou um, como vocês que aí estão, que erramos por não conhecer a verdade. É verdade ou não? Erramos, fizemos coisas erradas no passado, antes de Jesus, por não conhecer a verdade. Mas hoje, a Bíblia diz: a quem mais é dado, mais será cobrado. A quem mais é dado conhecer a verdade, mais responsabilidade tem compromisso. Se na palavra de Deus fala, né? E eu estava lendo, estou lendo novamente a Bíblia, o Antigo Testamento, eu estou lendo lá em Josué agora, e Juízes, Josué, por causa que eles não obedeceram a verdade, conheceram a verdade, conheceram a verdade e não praticaram, não obedeceram a verdade, tiveram consequências sérias. Quando o Senhor disse para eles, quando entrasse na terra de Canaã, deveriam eliminar todos os inimigos e não deveriam se envolver, né, seu povo, seus filhos com aqueles povos, porque seria uma cilada. Ou não deveriam os filhos casar com aquelas mulheres e vice-versa. E o que aconteceu? A Bíblia diz que eles desobedeceram. Eles desobedeceram, veio a geração. Primeiro que Deus falou que era para eliminar tudo, eliminar as nações para não ficar a maldade no meio deles. Eles não eliminaram 100%, deixaram algumas pessoas, e ali aquilo ali foi uma cilada. E ali, o que aconteceu? Judeus, homens, casaram com aquelas mulheres ali, moabitas, aquelas mulheres de outras nações, outros povos, tinham seus deuses, e desobedeceram. E Deus deixou quieto, como diz o outro, até para ver até onde ia, porque a consequência viria. Eles desobedeceram uma verdade, uma palavra que Deus tinha falado a eles. E lá na frente, depois de terem família, já 8, 10 filhos, adolescente e jovem, quando eles foram reclamar, foram buscar Deus, o que está vendo, né? Deus pediu misericórdia, Deus falou: vocês estão em pecado, vocês desobedeceram, e a consequência está aí. O que nós fizemos? Daí Deus teve que repetir: vocês fizeram isso, e agora? A minha palavra não vai mudar porque vocês fizeram. Eu sou o mesmo ontem, hoje, eternamente. Passarão céus e terra, mas a minha palavra, ou a minha verdade, não passará. Eu falei, vocês não quiseram acreditar, não deram importância, não valorizaram, e aí tiveram que voltar. A Bíblia diz que tiveram que deixar ali suas famílias e voltar para Israel. Foi um lamento, um choro. Imagine, né, criança, adolescente ali que tinha o pai, o referencial, e ter que ir embora. Mas por quê? Toda essa consequência, né? Não deram valor, não deram crédito, não obedeceram à verdade. E aqui, né, continuando, diz assim: por causa da verdade que permanece conosco, por causa da verdade que permanece em nós e conosco, estará para sempre. Porque, né, não tem outra maneira de, quando nós recebemos a verdade, quando nós recebemos o entendimento da salvação, de uma vida eterna, das coisas reveladas pelo Espírito, que aquilo é a verdade, que aquilo é o melhor, que aquilo é o caminho, não tem como, né, nós não estar para nós para sempre. Um dia nós vamos receber um corpo corruptível. Se nós manter nessa verdade, ela vai estar para sempre conosco. Não tem como. Jesus falou: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Você vê que para nós ter a vida eterna precisa da verdade. Não tem outra maneira. O caminho nos leva, que é Jesus, nos leva à verdade, a sua palavra. E a sua verdade nos leva à vida. Quem pratica a verdade tem a vida. Quem não pratica a verdade está na mentira e tem a morte, como é falado aqui. Então não tem outra maneira. Se Jesus falou, a palavra de Deus diz que é assim, amados, não tem outra maneira, né? Tem muita gente distorcendo a palavra de Deus. Nós estamos vendo muitas pessoas, porque a Bíblia diz que os espíritos se atraem, por exemplo, na questão da finança, do dinheiro. A questão da finança é sério, é espiritual. É espiritual, né? Porque a Bíblia diz que só existe dois senhores. Se dois senhores, então é espiritual. Um é o Senhor Jesus Cristo, e outro é o Senhor da finança, mamão. As pessoas, quando elas não têm o seu coração na verdade, elas vão amar aquilo que é mentira, e os espíritos se atraem. Então tem grupos que estão dizendo que não há mais necessário, não precisa dizimar, não precisa ofertar, dá o que dá no teu coração. O coração nosso é mau, é enganoso.
Se nós for andar pelo nosso coração, a Bíblia diz que oscila o coração do homem enganoso, a alma do homem enganosa. Se nós ficar dar só quando estiver bem, nós vamos mudar a hora que estiver mal. Agora, quando você está na verdade, você sabe que aquilo é um princípio. Se você estiver bem ou não, você sabe que é um princípio, tu vai honrar a Deus. Mas quando a Bíblia diz que os espíritos se atraem. Se a pessoa já não tem um coração e alguém vem que não tem um coração, se ajuntam. Eu conheço vários irmãos que foram tudo para um local, porque lá não precisa dizimar. Não é assim, ainda usam a Bíblia, como o diabo também usou. Porque quando o diabo foi tentar Jesus, ele tentou lá, com um versículo isolado. Foi ou não foi? E se nós pegar um texto fora do contexto, se torna um pretexto. Mas está escrito. Está escrito. Nós não podemos negar aquilo que está escrito, é a verdade. Então é algo que nós temos que cuidar. E aí, no versículo 3, novamente é verdade: graça e misericórdia e paz da parte de Deus Pai e de Jesus Cristo, Filho do Pai, serão conosco em verdade. Claro que sempre houve uma harmonia, nunca houve uma desarmonia entre Pai, Filho e Espírito Santo. Nunca houve uma contenda. Eles sempre estabeleceram o reino, estabeleceram a igreja em cima da verdade, porque a verdade estava estabelecida lá no começo, que toda desobediência teria que ter o sacrifício, e a justiça só poderia ser, a verdade traz justiça, a injustiça é a mentira. Por isso que o Senhor fala que os filhos de Deus se aborrecem com a injustiça. Nós ficamos aborrecidos quando há injustiça. A Bíblia mesmo diz que quando o justo governa, o povo se alegra. Mas quando o injusto governa, o povo fica triste. Quando o governo não é justo, quando o governo é corrupto, quando o governo faz todas essas coisas que nós estamos vendo aí, pessoas sofrendo, o pilar da sociedade sendo desfacelado, na questão da educação, na questão da saúde, da segurança, aquilo que é essencial para uma sociedade viver, e aí os investimentos não são investidos ali, porque há uma corrupção. Como é que o povo vai se alegrar? Como é que o povo vai se alegrar quando ele, naquele momento ele precisa de um cuidado, porque está sentindo debilitado na saúde, e a saúde, nós aqui no sul ainda podemos levantar a mão para o céu, agradecer a Deus, mas em várias regiões do país e do mundo, o povo sofre muito. Por quê? Porque houve injustiça. Está injustiça, não é verdade? A segurança, né? Em capitais, grandes metrópoles, aqui já está assim, mas em grandes metrópoles é terrível, né? Pessoas saem de casa e não sabem se vão voltar. Não existe uma segurança, um medo das pessoas, né? A educação, né? A educação é o pilar de tudo, é o começo de tudo, né? Porque uma coisa puxa a outra. Se vocês não sabem, os dois países que foram devastados, mais devastados na Segunda Guerra Mundial, que foi o Japão, pelas bombas de Hiroshima, as bombas lá que o Japão foi devastado, acabado, arrasado em todas as situações, e a Alemanha, que começou a guerra, também foi totalmente devastada. Esses dois países, logo por uma resolução dos outros países e da ONU, quando foi feito, que eles não poderiam mais fabricar armas, eles não poderiam. E o que esse governo fez? Já que nós não podemos investir dinheiro em arma, vamos investir aonde? Em educação. E hoje, em 10 anos, depois disso, e 20 anos e 30 anos, são duas potências mundiais. Até no futebol, deram de 7-1 em nós. Por quê? Porque foram investidos. Está entendendo? Então, quando foge da verdade e vai para a injustiça, e a justiça traz as consequências e os danos para nós, pessoa, para nós, cidade, nação, né, para todos os sentidos. Mas tem uma promessa aqui dizendo assim, né, se nós permanecer nela, está conosco, graça, misericórdia e paz. Né, graça, misericórdia e a paz da parte de Deus Pai, Jesus Cristo, né, Filho, serão conosco.
Três coisas importantes para o ser humano. A Bíblia diz que sem mim nada podeis, sem a graça nada. Se nós estamos aqui, é fruto da graça de Deus e da misericórdia de Deus. A graça e a misericórdia se encontraram. Eu já falei aqui, graça é aquilo que nós não merecíamos ganhar, é presente, é dádiva de Deus, e ganhamos, pela graça, presente e merecido, não porque fomos bons, ninguém era bom, pelo contrário, nós merecíamos o inferno, mas a graça veio aqui e nos presenteou com Jesus, pelo sacrifício. E misericórdia é o contrário da graça, é aquilo que nós merecíamos e não vamos mais ganhar, por causa da graça. Tanto é que primeiro é a graça, misericórdia. Porque, o que é misericórdia? Nós merecíamos o inferno. Todos pecaram, todos é todos. Todos pecaram. E quando eu falei isso para um católico, que até Maria pecou, e que Maria sem Jesus é para o inferno, ele ficou doido. Como? Eu falei, a Bíblia fala todos. Se a Bíblia é a verdade, ela ia eximir alguém, ia eximir lá a Maria, ia eximir alguma porra, alguém ela dizia, se alguns, ou fulano está, como a questão de Canaã, quando a palavra de Deus veio dizendo assim, essa geração de 20 anos não vai entrar em Canaã, porque tem me aborrecido, tem me desobedecido, tem murmurado, não vai entrar, exceto. Aí ela fala essa geração e abre exceção apenas para 2 pessoas. Nem o Moisés não pôde entrar porque não deixou a glória de Deus brilhar. Ele abriu a exceção para Josué e Caleb. Os únicos 2 daquela geração que entraram, os únicos da velha geração, Josué e Caleb. Entraram. Ele abriu. Então a Bíblia não tem engano. Se fala aquilo, é aquilo. Ele falou só 2 e só os 2. O resto, Deus cumpre a sua palavra. Passarão céus e terra, mas a minha palavra não vai. Ele cumpre, vai cumprir, queira o homem não queira. A Bíblia, e se você fazer uma pesquisa das profecias, tudo que foi profetizado, eu estava lendo aqui, essa semana eu lembrei, ali em Josué, que fala que Deus enviaria os vespões para livrar seu povo. Abelhas, vespões. Sabe onde aconteceu essa profecia? Na Guerra dos 6 Dias, agora em 1960, ali a Guerra dos 6 Dias ali que teve 5, 6 países ali em volta de Israel que atacaram Israel. Eu estive lá em Israel, está até hoje lá os tanques lá, está tudo lá como prova visível. E a Bíblia, e esses caras falaram, eu vi numa reportagem, que esses caras, eles falaram que quando eles entraram naquela região, que era uma região que Israel não pôde proteger, e eles iam poder entrar em Jerusalém, e estava desprotegida, e naquela região, não é coincidência, aquela região ali, aquele povo, eles criavam abelhas, apicultura, então tinha um monte de milhares de criadores de abelha, e diz que aquelas abelhas, quando aquele soldado ia entrando devagarinho para sitiar Jerusalém agora, as vespas deu porque a natureza obedece a Deus, deu um alvoroço, todas aquelas abelhas, e foram atacar os soldados. Agora, como é que vai matar a abelha? Com tiro? Pode até atirar, mata 1 ou 2, Eles deixaram todas as armas, deixaram o tanque de guerra, arma, tudo. Quando Israel foi ali, os caras, teve gente que deve ter morrido com a abelha, teve o relator que foi, os caras, perna para quem tem. Chegaram lá no comandante, o que está vendo? Como é que nós vamos lutar contra a abelha? Cumpre-se. A palavra de Deus cumpre-se literalmente. Não tem como não cumprir. Então tem muitas coisas que já aconteceu. Tem coisas que está acontecendo agora, nesse século. Já está acontecendo, que Jesus falou lá. E tem algumas coisas que vai acontecer. Você creia, não creia, acredita, não acredita, o mundo creia, não crê, Deus não está nem aí. Ele falou, vai acontecer. E Ele falou que Ele vai voltar a buscar a sua igreja e virar nas nuvens. E Ele falou que nós vamos morar com Ele. E Ele falou que existe um céu. E Ele falou que existe um inferno para aqueles que não obedeceram, mas existe um céu para aqueles que crerem. Ele falou isso, e Ele vai voltar aqui com seus santos e anjos e vai reinar por 1000 anos, para todo sempre. Depois Ele vai julgar os vivos e os mortos. Ele falou, isso falta pouco para acontecer. Queira ou não queira, o diabo, o mundo, quem não acreditar, vai acontecer, porque é a verdade.
verdade. E graça e misericórdia. E paz. Amados, quando você fala em paz, né? Não é essa paz de não guerrear, de não dar tiro, né? É uma paz na alma, no espírito, né? É uma paz que o mundo não pode oferecer e dar, mas só Jesus. Ele é o príncipe da paz. Só essa paz no coração do homem. Mesmo num momentos tão difíceis, nós podemos ter paz. Não é verdade? Só tem essa paz quem tem. Então, olha a questão da verdade, quando nós permanecemos nela, nós somos premiados, selados, né, com a graça, com a misericórdia e com a paz. A paz de Deus. Que o mundo não tem e não pode dar. Nós percebemos isso quando a pessoa está em Deus. Perdeu o emprego, não se desespera. Ele sabe que porta que Deus fecha, Ele também abre. Aquele abre ninguém fecha. Um filho está enfermo, vem uma doença grave, ele está em paz, que Deus pode mudar aquela situação, reverter aquele quadro, tirar ele daquele quadro, e ele ter saúde, e continuar a viver. Como também Deus pode elevar, Deus pode recolher. Independente da situação, a pessoa que tem Cristo, ela tem paz. Ela vai ficar com paz. Porque ela tem, né, a verdade. Quando andamos nessa verdade, ela traz isso. Quando a pessoa não consegue andar nessa verdade, essa paz foge. Por mais que faça, nunca está satisfeito. Por mais que busque, nunca alcança. Por isso que o Senhor falou, descansa em mim, deleita-te em mim, e eu poderei conceder o desejo do teu coração. Mas não esquece dessa verdade. E para encerrar, as duas últimas falam assim, a última aqui fala assim, ó, no 4, né, versículo 4, 1:4, aliás, é só um, né, o versículo 4, da segunda casa diz assim, ó, fiqueis de sobremodo alegre, em ter encontrado dentre os teus filhos, os que andam na verdade, de acordo com o mandamento que recebemos da parte do Pai. Eu fiquei alegre, de sobremodo alegre, dos filhos que andam na verdade. Interessante isso. Os filhos que andam na verdade. Então dá a entender que tem alguns filhos que não estão andando. Na segunda carta também fala. Daí fala duas vezes, uma pessoal e uma coletiva, que andam na verdade. Os que vivem a verdade. Ou que praticam a verdade. Ou seja, tem filhos que não estão andando na verdade. Como o pastor Valmor colocou. Se não está andando na verdade, está andando no quê? Na mentira. E para resolver esse problema tem que vir para a verdade. A questão do pecado. E o diabo tem legalidade, toda autoridade e arrebenta com as pessoas. Porque ele é o pai da mentira, quando a gente não está na verdade. Né? Então pecou, né? É um exemplo que eu dou muito claro na escola bíblica, quando eu falo a respeito disso, que aqui, vamos colocar aqui, esse objeto aqui é o pecado. Eu estou aqui, pequei, e eu cubro. Então, esse cobrindo o pecado se torna, fica nas trevas. E o diabo ele pode trabalhar e trabalha nas trevas, na mentira. Mentira é as trevas. Então, se eu tapo ele, está escondendo esse pecado, está na treva. Mas quando vem para a verdade, eu trago a luz, como o pastor Valmor ministrou, eu confesso ele, vem para a luz. E a Bíblia que a luz dissipa as trevas. A verdade dissipa a mentira, não tem mais peso. Não consegue mais, mas se você continuar ocultando, não, pode levar 8, 10, 17, 20, 15 anos, não interessa, uma hora vai ter a consequência, uma hora vai vir a luz. O pastor Calinho me contou um fato, achei interessante, ele falou assim, pastor Tony, ele contou uma situação, não sei onde ele foi fazer um estudo, não sei se foi no Cote, agora ele andou 12 dias lá, não sei se eu lembrar se foi nisso, foi antes, de uma senhora, aquela senhora que tu me contou, uma senhora de idade, e ali estava ali os netos sofrendo muito, é isso, Calinho? A neta estava doente, muito mal, câncer, morrendo, enfiando ali, e aí naquele momento estava orando, e o Espírito Santo trouxe para aquele homem que estava ali ministrando, claro, o Espírito Santo falou que o problema estava nessa pessoa, nela, na vozinha, que tinha algo que estava escondendo,
estava lá oculto. E quando falou assim, ela sabia o que ela tinha ocultado por todo o tempo da sua vida. E ela sabia no coração dela essa situação, e o diabo sabia e Deus sabia. Se existem três seres que sabem da situação, é esses três: você mesmo, o diabo e Deus. E essa velhinha, quando se comoveu, chorou, abriu o coração e confessou ali naquele momento. E abriu o coração e disse: não, eu vou nunca, eu tenho não sei quantos anos, 80 anos, 70 anos, nunca falei disso. Ela tinha casado com um homem fazendeiro, um homem rico, e esse homem viajou, e tinha um capataz na fazenda, era nova, e lá o capataz, ela teve uma relação, traiu uma relação sexual com esse homem, esse capataz. Eram novos ainda, ela teve uma relação. Como o cara estava longe, ficou quieto, e o homem veio a descobrir, um dia, que ela traiu, a esposa dele traiu com esse capataz. Ele matou esse cara, enterrou lá no fundo, num canto da fazenda, chamou ela e disse aqui, chamou a esposa e disse assim, aqui está enterrado o homem com quem você dormiu, me traiu. Então quero dizer, está aqui ele. Não abre a boca nunca na tua vida, porque o dia que tu abrir a boca, tu vai para o mesmo lugar. E essa mulher ficou com medo e guardou isso, e ele morreu, estava lá, e aí tinha uma legalidade. E a Bíblia diz que a maldição acompanha até a 4ª geração, mas a bênção vai à milésima. E quando ela confessou, e ela pediu perdão e se arrependeu, oraram, a neta, ficou curada. Vocês estão entendendo? Vem a luz, o diabo não tem mais poder, mas aquilo que está sobre as trevas, ele tem legalidade. Vocês estão entendendo? Então, amados, nós aqui, que temos recebido, a igreja vai fazer 30 anos, tem uns que estão aí há 30 anos comigo, andando comigo, 29, outros há 18, 15, mas aquilo que você já ouviu, você é responsável, você já não é mais inocente, você tem a verdade. A escolha agora é de você obedecer essa verdade ou desobedecer. Se você obedecer essa verdade, você vai ter vida, e vida é abundante. Mas se você desobedecer essa verdade, vai para a mentira, e a mentira traz morte, traz maldição. Por isso que tem muitas pessoas que precisam entender isso no seu coração e dizer, eu quero andar. Os filhos que andam na verdade. Então mostra que algum não vai. Isso é tão real que está no arrebatamento, né? Eu creio que o arrebatamento é o maior testemunho sobre isso para a igreja, porque vai ter uns que vão ficar, vai ter gente que vai ficar no arrebatamento, crente, que um dia aceitou Jesus, se batizou tudo, mas eu creio que vai ficar por causa dessa situação. Se ele fala que sem santidade ninguém verá o Senhor, ninguém verá o Senhor. Agora, aquilo que tu não tem luz, tu é inocente, mas aquilo que você, meu irmão, eu e você temos luz, deixamos de ser inocente. Não tem mais o que, não. Se eu já sei que eu não devo enganar os outros, eu não devo enganar. Que eu não devo mentir, não devo mentir. Que eu não devo ser invejoso, que eu devo perdoar, eu tenho que perdoar. Se eu tenho que confessar, eu tenho que confessar. Se eu tenho que ajudar, eu tenho que ajudar. Aquilo que eu sei que eu devo fazer e não faço, é complicado. Então eu fujo da verdade. Mas aquilo que eu não tenho luz ainda, né? Deus ainda não leva, mas aquilo que eu já tenho luz. E eu não acredito, pessoas que estão já há mais de 5, 10 anos, tanto é que uns 3 a 4 anos é considerado neófito na fé, né? Que ainda não tem força, mas pessoas que estão há mais de 5, 8 anos numa igreja, ela tem muita responsabilidade. E quando ela foge dessa responsabilidade, ela foge da verdade, não anda na verdade, né? Ela pode até ficar aí, mas vinha o arrebatamento, amados. Se eu conheço a verdade, eu sei que a verdade diz, não vai subir, vai ficar. Se não se arrepender de verdade no seu coração, continuar no seu pecado, pecando, ou então a Bíblia não é a verdade. A Bíblia não fala, como ele falou, quem não peca. Nós pecamos, aquele que continua ou vivendo isso. Então nós temos que eliminar isso, eliminar esse câncer do pecado, que se chama pecado na nossa vida, coisas que nós sabemos que não devemos fazer e continuamos fazendo, coisas que está ali escrito na Bíblia, que nós já ouvimos, e está escrito, nós já lemos e já ouvimos, não somos mais inocentes. Aí se nós pedir o temor de Deus e a graça de Deus, sabe, nós vamos vencer, porque é a verdade.
Jesus falou que quem está nele é mais do que vencedor. Amém? Glória a Deus. Você pode dar uma salva de palmas a Jesus? Amém.